Te busca, Senhor, meu coração, com sede de conversão. Te busca, Senhor, meu coração, com sede de conversão, com sede de conversão, com sede de conversão. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos parágrafos 117 e 118, o texto base da campanha da fraternidade apresenta a vida religiosa consagrada como testemunho de fraternidade e amizade social. Assim diz o texto: as ordens e congregações religiosas católicas representam preciosas experiências de comunhão. Essas comunidades de homens e mulheres dedicam suas vidas a um chamado específico, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e os carismas deixados por seus fundadores. Possuem uma longa história de devoção e serviço. Vivendo em mosteiros ou conventos, seus membros buscam a Deus por meio da oração e da fraternidade. A partir dessa vida fraterna, as ordens e congregações religiosas, bem como dos institutos e outras formas de agregação, desenvolvem ações pastorais, educacionais, de saúde e caritativas. Em meio à variedade de formas de vida religiosa, a comunhão é o cerne de todas elas. Seus membros vivem em comunidades nas quais compartilham seus dons e talentos em prol de um objetivo comum: servir a Deus e ao próximo. A vida em comunidade impulsiona o crescimento espiritual, aprofundando a relação com Deus e fortalecendo os laços fraternos entre os membros. As ordens e congregações religiosas, com suas diversas missões, enriquecem a Igreja com sua espiritualidade e caridade. São concretizações da comunhão dentro da Igreja. Ao viverem juntos em fraternidade e dedicarem suas vidas a Deus e aos outros, esses religiosos e religiosas são um exemplo inspirador de como a comunhão e o serviço são fundamentais para o chamado cristão. Nesses dias quaresmais, nossas reflexões sempre contam com a presença de muitos irmãos e irmãs da nossa família franciscana. Muitos religiosos e religiosas que dedicam suas vidas a serviço do próximo, a serviço da Mãe Terra, como Jesus, que vivem nos passos de Francisco e Clara de Assis, buscando testemunhar o amor fraterno. Rezemos então pela nossa família franciscana, para que mais jovens queiram abraçar essa forma de vida consagrada, sendo um franciscano, uma franciscana no mundo de hoje. Façamos então a nossa oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho.
Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Nós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Hoje, para nos ajudar na reflexão da campanha da fraternidade, tratando de mais um ponto que fala das sombras que marcam este mundo fechado, e um convite, então, a nos abrirmos para a novidade do Evangelho. É o Padre Eduardo Francisco, que é pároco na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Ubá, que vem falar para nós sobre a pastoral carcerária, a situação dos encarcerados no nosso tempo de hoje. Seja muito bem-vindo, Padre Eduardo. Irmãos e irmãs que acompanham este programa, paz e bem a todos. Nós lidamos com a situação carcerária de uma forma bem abrangente, sempre instruídos pela palavra de Deus. O próprio Jesus, ao proclamar a leitura de Isaías, diz que hoje se cumpriu esta palavra. E nessa palavra contém a libertação dos cativos. Portanto, lidar com a situação dos encarcerados é sempre uma questão muito delicada. Mas para vencermos os preconceitos, é preciso sempre aceitar o convite de Jesus: vinde e vede. Ter um olhar e um coração misericordioso e de compaixão como o dele, que sempre se moveu por esses sentimentos. Muitas vezes nós deixamos de pensar a realidade dos encarcerados exatamente por não compreender a dimensão que eles vivem. É muito importante nós tentarmos nos colocar no lugar dos outros, olhar as pessoas com um olhar semelhante ao de Jesus. Lá no final do Evangelho de Mateus, falando do juízo final, Jesus diz: todos aqueles que não visitaram alguém preso, não o visitou. Ele se colocando como um dos presos, ele se colocando como um dos menores. E aí, queridos irmãos e irmãs, para vencermos esses nossos preconceitos, é preciso formar as nossas consciências, ter uma consciência crítica e um coração de cristão. Mais do que um comportamento ético e moral, é um comportamento de Jesus que nós precisamos de nos esforçar para termos. Tem uma canção do Padre Zezinho muito bonita que se chama A Verdade é Bem Maior. Muitas vezes o nosso olhar, o nosso pensamento se tornam curtos devido à falta de compreensão e à dimensão do que esses nossos irmãos vivem. Cada irmão vive uma situação diferente. Muitas vezes pessoas falam: mas padre, como que vocês vão fazer um trabalho com os encarcerados e as famílias deles, e as famílias que foram afetadas por eles? Eu sempre digo exatamente que aí entra o papel da pastoral carcerária, a fim de que sejam evitados novas situações de tristeza, novas situações de terror. Nós não podemos esquecer que esses nossos irmãos e irmãs encarcerados também são filhos de Deus e merecem uma recuperação, uma segunda chance, uma terceira chance, enfim. Eles precisam
de ser vistos como filho de Deus. Existem várias situações, as mais delicadas possíveis. Eu gostaria aqui de lembrar de pessoas que fazem esse trabalho com grande carinho, com grande estima. A Sandra, da Pastoral Carcerária de Ubá, a Lucimar, da Pastoral Carcerária de Muriaé, a Dona Filinha, já falecida, que fez um trabalho excepcional na cidade de Além, Paraíba. São mulheres que juntas com outros homens e outras mulheres formam os agentes da Pastoral Carcerária e trabalham a fim de que seja diminuído cada vez mais essa questão do preconceito, do não pensar que eles podem, sim, dar a volta por cima. Então, queridos irmãos e irmãs, compreendamos que está explícito e implícito que ser cristão é submeter a lei do amor, que faz com que assumamos a vida plena como meta. Então, dessa forma, poderemos dizer não ao racismo etnossocial, não aos preconceitos em relação aos encarcerados e tantos outros que sofrem dessa situação. Que sejamos nós aqueles que podem mudar essa situação. Assim como Jesus convidou aqueles discípulos, vinde e vede, que nós também nos coloquemos à escuta, à experiência dos irmãos encarcerados. Só mesmo estando com eles, nós compreenderemos a dimensão do que eles vivem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem vos falou foi o Padre Eduardo, responsável aqui da Diocese, junto com os leigos e leigas da Pastoral Carcerária. Trabalho aqui na Paróquia Divino Espírito Santo, da cidade de Ubá, Minas Gerais. Educar é preciso. Reduto da covardia, inimiga da solidão. Ela nunca está sozinha, é a cela da prisão. Que não recupera ninguém, deturpa o cidadão. Mentes ociosas, vazias a pensar, muitas maquinando o mal, poucas delas a sonhar. Aumentar penas, construir presídios, não é a solução. Temos que instigar a sonhar, investir em educação, ressocializar, ensinar uma profissão. Pois o homem que não sonha é um ser sem compaixão. Sonho é o que vem à mente, desejo do coração. Sonhar alto é preciso, viver, estudar, realizar. Tudo é possível ao estudante que sonhar. Poema escrito por um detento. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento pro mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser da guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Nós, franciscanos de Santa Maria dos Anjos, tentamos, como o texto base disse hoje, sermos no mundo sinais de fraternidade. Seguindo os passos de Francisco e Clara de Assis, desejamos de fato assumir a missão de cuidar da vida. Que mais jovens queiram viver conosco, abraçar essa forma de vida, se consagrar à vida em fraternidade, ao cuidado da terra, ao cuidado de cada criatura, fazendo de fato acontecer a amizade social. Rezemos por todos os religiosos e religiosas, que o Senhor os abençoe.
Rezemos por todos que participam da pastoral carcerária, para que possam de fato ser a presença de Deus junto a essas pessoas que tanto necessitam da luz do Espírito Santo. Que o Senhor os abençoe. Que o Deus de bondade e amor desça sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Jesus, vem e liberta de toda pressão e quebra as cadeias da velha opressão. Jesus, vem e liberta de toda pressão e quebra as cadeias da velha opressão.